Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é comentar algo sobre os obreiros de valor, aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que trabalham na comunidade de fé, na congregação, em prol do reino de Deus. Começamos falando sobre o colaborador, depois comentamos o auxiliar, o diácono, o presbítero. Depois entramos no versículo de Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí comentamos do apóstolo, comentamos do profeta, comentamos do evangelista domingo passado e hoje vamos falar algo sobre o pastor. Uma função tão nobre, tão maravilhosa em prol do reino de Deus. A palavra pastor, o termo pastor, aparece ali em Gênesis capítulo 4, versículo 2, quando o texto diz que Abel era pastor de ovelhas. E esse termo pastor ali quer dizer guardião do rebanho. E no Novo Testamento, um texto muito conhecido, Evangelho de João capítulo 10, versículo 11, quando Jesus diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A palavra pastor ali é aquele que cuida. É uma espécie de uma analogia, numa comparação, de um simbolismo, mostrando que o pastor é aquele que cuida, assim como cuida de um rebanho, é aquele que cuida dos seus membros na congregação, na comunidade de fé. E eu acho interessante comentarmos aqui sobre a palavra bispo, que aparece ali em Atos capítulo 20, versículo 28, quando diz que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. A palavra ali constituir é colocar, ordenar, designar, isso é instituir, colocar alguém para apacentar, cuidar, guardar, alimentar, proteger o quê? O rebanho de Deus, a igreja de Deus. E veja o privilégio disso, que o texto de Atos 20, 28 continua, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Então, por isso podemos tomar a palavra bispo, que também é usada como pastor. Se bem que a palavra bispo, no grego, quer dizer aquele que governa, aquele que administra. Então, na Grécia Antiga, esse termo bispo era usado para pessoas que governavam, que administravam. E como nós aqui falando do ministério Assembleia de Deus, temos os nossos supervisores, os pastores supervisores, são aqueles que governam, que administram e que também apacentam o rebanho, como diz o texto que eu acabei de ler de Atos. Então a palavra bispo também pode se referir a pastor. Assim podemos pegar o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 7, quando ali dá as condições para a pessoa ser um bispo, ser uma pessoa que governa e administra e apacenta a igreja de Deus. E Paulo ali orienta Timóteo, dizendo no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 2, que o bispo, isso é aquele que administra, aquele que organiza, aquele que apacenta, podemos também entender que é o pastor, o bispo, ele seja irrepreensível, isso é, sem culpa, marido de uma só mulher. Eu entendo que é um casamento só, ok? Vigilante, isso é, ele está cuidando no seu andar, no seu falar, no seu caminhar. Ele é sóbrio, isso é, sóbrio ao contrário de bêbado. Uma pessoa que é bêbada, que é alcoolizada, ela não tem noção de nada que ela faz. E continua o versículo: honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Honesto ali é bom comportamento. Hospitaleiro, sabe receber as pessoas, e apto para ensinar, isso é, ele tem toda a capacidade de transmitir os ensinamentos bíblicos cristãos para os seus membros. E no versículo 3 continua: não dado a vinho, isso é, ele não fica nem perto de bebida alcoólica, não espancador, isso é, ele não é violento. Ali realmente fala de atitudes, de agressões físicas. Então aquele que é chamado para bispo, para pastor, não pode ter esse tipo de atitude. E continua: não cobiçoso de torpe ganância, isso é, ele não tem desejo de ter lucros. E essa torpe ganância quer dizer o quê? Lucro ilícito, lucro indivíduo, que ele se aproveita da posição que ele está para tirar vantagens financeiras. O que tem chamada de pastor jamais pode entrar por esse caminho, mas ele tem que ser o quê? Moderado, como diz o texto.
Isso é, ele tem que ser discreto, não barulhento, não é aquela pessoa espalhafatosa que chama atenção. E não contencioso, isso é, ele não fica discutindo, não fica debatendo aí asperamente. E não avarento, isso é, ele não retém, ele não quer guardar. Parece que quando falecer vai levar tudo para ele. Não, o pastor, quem tem a chamada de pastor, não é assim. E o versículo 4 continua: que governe bem a sua casa, isso é, que ele saiba administrar o seu lar, que ele saiba cuidar das finanças do seu lar, que ele saiba cuidar da parte material do seu lar, que ele saiba cuidar da parte emocional do seu lar. Eu sei que às vezes é difícil por causa do compromisso com a obra, mas também ele consegue cuidar da parte emocional do lar. E diz, tendo seus filhos com toda sujeição. Essa sujeição não é um domínio total sobre a pessoa, que não deixa a pessoa nem respirar, não. Essa sujeição, os filhos entendem que seu pai é autoridade, e o pai entende que seus filhos estão ali como subordinados deles. Não é uma coisa forçada, é uma coisa realmente feita sabendo quem é quem dentro do lar, onde a base disso tudo realmente é o amor. E Paulo dá razão para isso, porque se alguém não sabe governar a sua casa, como vai governar a casa de Deus? E ele continua, não neófito, para que ele, se ensoberbecendo-se, não caia na tentação do diabo. Essa palavra neófito quer dizer o quê? Novo na fé. E aí Paulo termina essa parte do bispo: e convém que tenha bom testemunho para os que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Veja como é sério a chamada de pastor. Agora eu quero comentar aqui com os irmãos dois textos da carta aos Hebreus, que é muito comentado a respeito dos pastores. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, atentando para a sua maneira de viver, a qual deveis imitar. Lembrai-vos, isso é, trazer à memória aqueles que pregaram a palavra de Deus para você, isso é, dar a honra dele. Atentando, isso é, prestando atenção na maneira que eles vivem, no comportamento, nas atitudes que eles têm. Isso vocês o que? Imitai. Esse imitar ali é literalmente seguir aquele exemplo. Tá? Veja então como é sério a chamada de pastor. É maravilhosa sim, mas também é muito sério. E Hebreus 13 e 17 traz um versículo muito comentado nas nossas denominações, nas nossas comunidades de fé, em relação dos membros com os pastores, onde o texto diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Essa palavra obedecer quer dizer seja convencido, tenha acordo. Então o pastor, o teu líder, ele tem que falar com você e tem que convencer, tem que mostrar para você qual é o certo, qual é o errado. Aí você, convencido disso, vai obedecê-lo. Tá entendendo? Mas ele tem que mostrar. Como é que ele vai mostrar? Pela palavra de Deus, ok? E sujeitai-vos, aí sim, aí você vai se sujeitar a ele. Você vai o quê? Estar em concordância com ele. Você vai ceder e andar conforme ele está ensinando você. Ele está mostrando para você. Aí o texto continua: porque velam pela vossa alma, como aqueles que vão dar conta dela. Olha só como é sério esse negócio. Eles cuidam da nossa alma, eles velam, eles oram por nós, mas eles vão prestar conta com tudo que eles estão fazendo em prol do rebanho, seja bom ou seja mal. E o escritor aos Hebreus continua: para que façam com alegria, não gemendo, isso é, não com dificuldade, não com problema, não com luta, não com uma coisa assim como um peso, porque isso não seria-vos útil. Agora vamos falar das características naturais, ministeriais e espirituais do pastor, ok? Vamos começar pelas características naturais, aquilo que é dele, aquilo que faz parte dele, que é só dele, é da sua própria natureza, ok? Por exemplo, aquele que tem a chamada de pastor, ele é um cara que tem muita paciência, ele é muito tranquilo. Ele é uma pessoa que ele é um bom ouvinte e também ele gosta muito de ler. Gosta de ajudar os outros e geralmente participa dessas vaquinhas, dessas ações comunitárias. A sua casa sempre tem um lugar para um hóspede. Ele gosta de fazer visitas, mas também de vez em quando recebe visita. E ele se dá bem com todos os parentes. Então essas são as características naturais do pastor. Agora as características ministeriais. Ele não sai muito para pregar em vários lugares. Ele gosta mais de ficar na congregação onde ele está apacentando o rebanho.
Como ele gosta de fazer obra social, ele já traz isso para a congregação que ele está pastoreando e coloca a congregação para fazer várias obras sociais. Geralmente ele dá bom testemunho na comunidade onde aquela congregação faz parte, naquele bairro, ali naquele local. E falando de obreiros, ele não gosta que os obreiros dele, os obreiros que ele lidera, ele não gosta que convide uma pessoa para pregar que ele não conhece. Ele pode até deixar, devido à confiança que ele tem com o obreiro, mas geralmente ele não gosta, ele prefere conhecer a pessoa. E quando ele tem que tomar decisões na congregação, ele sempre pega a opinião dos outros obreiros, principalmente os presbíteros. A decisão final é dele, quem bate o martelo é o pastor, mas ele sempre procura pegar decisões dos outros obreiros, principalmente os presbíteros, falando no caso da Assembleia de Deus, ok? Quando ele coloca propósitos na congregação, na comunidade de fé, propósitos de reforma, de melhoria, né, dentro da congregação, dentro do templo, o rebanho sempre abraça a causa que ele coloca. Depois do culto, geralmente é o último a sair da congregação, é o último a sair do templo. Fica atendendo o povo, fica atendendo os membros sempre depois do culto. Dependendo do dia, ele fica várias horas ali atendendo o povo. E isso não é cansativo, não é maçante para ele, porque ele tem essa chamada, ele gosta de fazer isso. Ele é organizado na administração da congregação que ele cuida. As contas estão sempre em dia. Talvez nunca sobre, mas também nunca falte. Quanto aos obreiros, as pessoas que trabalham ali, ele sabe certinho como encaixar cada obreiro no seu lugar. Por quê? Porque ele tem a chamada de pastor. Por isso que ele sabe colocar cada um no seu devido lugar. Ele sempre está pregando na congregação que ele pastoreia. Pelo menos uma vez por semana, se não cada 15 dias. Porque a comunidade de fé, a congregação, precisa ter a visão do pastor, precisa ter a visão do líder, a visão que Deus colocou nele, ele tem que passar para o rebanho, porque ele é o líder do rebanho. O líder está conduzindo o rebanho, está levando o rebanho para tomar água, está levando o rebanho para comer no pasto, ok? Para comer na relva ali, simbolizando o pastor de ovelhas, ok? Então as ovelhas têm que ter essa visão para saber onde é que elas vão. Por isso que é necessário, falando de características ministeriais, é necessário que o pastor pregue pelo menos toda semana na congregação. Agora falando das características espirituais do pastor. Em primeiro lugar, os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo. O pastor tem muito forte na vida dele o dom da palavra de sabedoria, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas e os dons de curar. Por quê? Porque é em prol do rebanho. Claro que o Espírito Santo pode usar o pastor num outro dom que seja em prol do rebanho. E o pastor, ele sente o que cada membro está sentindo, seja espiritual e seja emocional. Deus coloca no coração dele aquele sentimento, porque ele está cuidando do rebanho, está cuidando daquelas ovelhas. Então Deus coloca o sentimento no coração do pastor em relação à ovelha, seja espiritual ou seja emocional. E tudo que ele decidir no seu coração, ali naquela congregação, acontece, ok? Seja em prol de um membro, seja em prol de um grupo, seja em prol de um departamento, tudo que o pastor gera no seu coração, acontece em prol ali daquela congregação, ok? Por isso que eu sempre digo, conforme é o pastor, é a congregação. O que ele gera no coração, acontece ali naquela congregação. Por quê? É a maior autoridade espiritual na congregação. Só existe algo que suplanta a autoridade espiritual do pastor na congregação. E o que é? É a palavra de Deus, que é a autoridade máxima dentro de qualquer instituição religiosa, dentro de qualquer denominação, dentro de qualquer congregação. Não existe ninguém, pastor, bispo, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, não existe ninguém acima da palavra de Deus. Amém? Pastor é fundamental para o bom andamento da obra na casa do Senhor. Então vimos aí tudo que nós conhecemos, o pouco que nós conhecemos sobre o pastor. Muito obrigado você que me acompanhou até agora, você que ficou vendo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, próximo domingo, é o último tópico desse estudo. Vamos falar sobre o mestre, sobre o professor. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.